isso é uma questão, né, que nós vamos ter que desenvolver aqui, é que quando nós colocamos a pergunta, o acento da nossa pergunta no porquê das coisas, isso é uma questão própria da ontologia. Tá? Quando nós colocamos o acento da questão no como são as coisas, nós estamos no campo da ontogenia. Tá? São dois planos distintos. Na medida em que, quando a gente trabalha no campo ontológico, tá? De imediato, pelas questões que eu já coloquei logo no início, né? Nós acabamos recaindo em planos abstratos, né? Vamos dizer assim, em artifícios lógicos. Né? Nós procuramos dar conta do processo através de artifícios lógicos, que é o que Aristóteles vai fazer, por exemplo. Né? A questão, quando a gente coloca o problema no como, nós estamos nos colocando diante do processo. Como acontece? Como se dá? Como se dá a introdução do desejo na produção? Por que mecanismos? Tá? Por que mecanismos nós constituímos uma sociedade fascista, por exemplo? Que mecanismos levaram o povo alemão a seguir Hitler? Tá? O que faz com que, vamos dizer assim, boa parte da nossa população aplaudam Bolsonaro? Né? Que cá entre nós, entre Hitler e Bolsonaro, há um abismo muito grande, né? Um abismo muito grande. Né? Mas o que faz? Como se dá isso? Por que meios? Né? Tá? Então, uma questão básica do antiédipo, e é mais uma vez por que o antiédipo ele não pode ser lido como um livro sistemático, porque ele não visa dar conta do porquê das coisas. Ele visa dar conta de como se opera. Tá? Como essas linhas que vão constituindo uma sociedade fascista vai se dando. Tá? Por que meios? Né? Então a questão aqui, como introduzir o desejo no pensamento, no discurso, na ação? Né? Porque nós vamos ver que a tradição filosófica, né, ela prima ou peca, aí ao gosto do freguês, né, justamente pelo fato de ver no pensamento uma neutralidade, né, uma pureza no pensamento. Né? Ou seja, o pensamento estaria do lado da verdade, da busca da verdade. Não tem nada mais neutro do que a verdade. Né? E da mesma forma o discurso, na medida em que o discurso ele expressa o pensamento. E daí a ação, né? Porque lutar pela verdade é sempre algo nobre, né? Por assim dizer. Só que essa maneira de pensar, esse modo de pensar, ou seja, onde o desejo está excluído, tanto do pensamento, quanto do discurso, quanto da ação, né? Ele nos leva a um amortecimento ou um entorpecimento do próprio desejo. Né? Então, quando você coloca o desejo no pensamento, de forma alguma você está negando o pensamento. Né? O pensamento, ele está, mesmo quando o pensamento nega o desejo no pensamento, é o desejo que está ali. Né? É a questão nietzschiana, o que quer a vontade. Né? Quando ele fala, por exemplo, do platonismo, que é uma vontade de nada, né? Aquela neutralidade, né, do mundo das ideias, do mundo ideal, o que ele está dizendo é isso. Olha, há uma vontade que está constituindo esse mundo ideal. Uma vontade de nada. Então, mesmo um pensamento
que se baseia na neutralidade do próprio pensamento, né? Ou seja, no qual essa neutralidade quer dizer que o pensamento está livre dos interesses pessoais, né? O que o Nietzsche está dizendo, não. Há um interesse pessoal, há um desejo de ideal, né? Não é um movimento puro da natureza humana, né? Não há boa vontade para com o pensamento. Isso é uma ilusão. O pensamento ele sempre opera pela má vontade, pelo esforço, pela forçação. Nós somos forçados a pensar, né? O que está acontecendo hoje, né? Isso nos obriga a pensar o que está acontecendo, né? E todo esse movimento, esse ódio que está surgindo aí, né? Estava vendo agora há pouco no Face o discurso daquela Janaína, né? Figura completamente enlouquecida, ensandecida. Não sei como é que não botaram ela numa camisa de força, né? Porque é uma coisa de louco, né? Parecia uma pessoa que estava possada. Queria saber qual foi a erva que ela fumou, porque aquela com certeza estava estragada. Já tinha passado por prazo de validade, porque a bicha estava enlouquecida, né? Então, quando você vê esses discursos, né, você vê o desejo que está ali, um desejo enlouquecido de fascismo, de revanchismo, de racismo, de preconceito de todas as formas, né, e não uma manifestação pura e simples de um desejo neutro, natural. Não. Há um desejo ali por trás, há uma vontade que quer. Há uma vontade que quer o fascismo, né? Tanto pior, porque é uma vontade. E aí nós devemos respeitá-la, né? Devemos ter muito respeito por esses fascistas. Nós não podemos desprezá-los, né? Desprezar é uma sentença de morte. É o resultado da Segunda Guerra. Exatamente, né? Não dá para ignorar, né? A força, né? Que tem aí nesses pensamentos enlouquecidos, ensandecidos, né? Aparentemente dementes, né? Aparentemente não, são dementes, mas tem uma força, a demência tem uma força, né? Então é isso que eles estão dizendo, o desejo, né? Como introduzir o desejo no pensamento, né? No discurso, na ação. Como o desejo pode e deve desdobrar suas forças na esfera do político e intensificar-se no processo de derrubada da ordem estabelecida. Ars erótica, ars teorética, ars política. Donde os três adversários com os quais o antiédipo se acha confrontado. Três adversários que não têm a mesma força, que representam graus diversos de ameaça e que o livro combate por meios diferentes. 1. Os ascetas políticos, os militantes carrancudos, os terroristas da teoria, aqueles que gostariam de preservar a ordem pura da política e do discurso político, né, a sua neutralidade. Os burocratas da revolução e os funcionários da verdade. Né? É claro que aqui a gente tem que pensar uma coisa, que aqui é uma leitura do Foucault, tá? E tem muito a ver com as questões Foucaultianas. Tá? Mas isso aqui pode ser estendida também para outros campos do pensamento, que não só a filosofia política, que é a área predileta do Foucault, né? Mas também para a teoria do conhecimento, tá? Para a estética, tá? Não só para a ética, mas para a ética, para a estética. Acabou? Acabou, não tem problema. Depois a gente faz uma pausa. Tudo bem. Porque eu bebo café. Eu também. Pois é. Que nem um louco, eu vou ficar embora. Então, ou seja, não é só a esfera política, do ascetismo político, mas do ascetismo filosófico, do ascetismo religioso, do ascetismo científico, né? Todo esse processo ascético que está vinculado, ou seja, de eliminação do desejo, do discurso, do enunciado, né? Todo esse movimento ascético
é o primeiro alvo, né, do antiédipo, né? Os burocratas da revolução e os funcionários da verdade, né? 2. Os lamentáveis técnicos do desejo, os psicanalistas e os semiólogos, que registram cada signo e cada sintoma e que gostariam de reproduzir a organização múltipla do desejo, a lei binária da estrutura e da falta. Tá? Uma outra questão, né? Ou um outro elemento para se pensar um movimento fascista é que está sempre numa relação binária de oposição. Tem sempre, no caso do fascismo político, né, tem sempre a grande serpente, né, a grande cascavel, né, que vai devorar tudo, né? Mas também nós vamos ver no pensamento científico, né, no conhecimento, né, relações binárias, né, matéria e forma, ato e potência, né, são elementos, né, que constituem um fascismo do pensamento, que são elementos que engessam o próprio movimento do pensamento, mantém o pensamento restrito a um domínio, a um campo. Tá? Três, enfim, o inimigo maior, o adversário estratégico, quando a oposição o antiédipo aos seus outros inimigos constitui antes um engajamento tático, o fascismo. E não somente o fascismo histórico de Hitler e Mussolini, que soube também mobilizar e utilizar o desejo das massas. Né? Olha aqui a questão do desejo como social. Né? Há um desejo, havia um desejo fascista, havia um desejo, na Itália, havia um desejo nazista na Alemanha. Né? Hitler e Mussolini, a única coisa que eles souberam fazer muito bem, com muita maestria, foi como catalisar, né? Como trazer, né? Como moldar esse desejo, né? Ou melhor, como disciplinar, vou usar com uma expressão cara ao Foucault, né? Como disciplinar esse desejo fascista, esse desejo nazista, né? Que por sorte é o que falta ao nosso amigo aí Bolsomito, né? Essa capacidade de aglutinar, né? Ainda bem. Que se mantém assim, né? Só uma facção ali, então tudo bem, não tem problema. Então, soube também mobilizar e utilizar o desejo das massas, mas também o fascismo que está em todos nós, que persegue nossos espíritos e nossa conduta cotidiana. O fascismo que nos faz amar o poder, desejar essa coisa que nos domina e nos explora. Entender que o poder, né, amar o poder, não é só o poder político, tá? Não é Brasília, é o Planalto, não é isso. Amar o poder, desejar o poder, né, é algo que se dá na relação cotidiana. Né? É uma relação terrível que ela se dá também entre quatro paredes, entre casais. É onde mais se dá essa relação fascista, né? Ou de poder, de dominação, né? É ali, entre quatro paredes, no lugar onde é menos pensável, né? Menos provável que ocorra, né? Um leito de amor, né? Você encontrar um elemento fascista passando ali o tempo todo, né? Então o fascismo, ele nada mais é do que uma relação, um tipo de relação, né? Antes de ser uma ideologia, ele é um estado relacional, é algo que emerge numa relação, tá? E mais, falar em relação
não é simplesmente uma relação com o outro, é consigo mesmo. Principalmente, nós somos fascistas com nós mesmos. Tá? Mas lá na frente eu vou falar a respeito disso. Né? A questão do organismo. Né? Há um fascismo no próprio organismo, na medida em que o organismo ele é sempre totalizante, né? Ele tende a uma totalidade, a uma organização. Né? Então, quando o Deleuze fala de corpo sem órgãos, né, que é um conceito que ele retira do Arthur, você já ouviu falar do Arthur? Então, quando ele pega esse conceito do Arthur, né, o que o Arthur está combatendo não são os órgãos, mas uma dada organização. Né? Nós tomamos a organização como sendo o próprio corpo, quando na realidade a organização é o efeito do próprio corpo. Mas isso aí mais ali na frente eu vou entrar mais fundo nisso. Espero ainda hoje falar disso aqui, que eu vou só pegar cada autor ali e completar. Tá? Tá bom. Diria que o antiédipo, possam meus autores perdoar. Dá para desligar.